Bom dia, que Deus te abençoe, a você, a sua casa e a sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Nós estamos lendo todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150, e hoje nós estamos no Salmo de número 93. Eu quero te convidar a essa leitura, meditação e oração nos Salmos. Salmo 93, acompanhe comigo a leitura. Aqui na minha Bíblia o título é O Poder e a Majestade de Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Salmo 93 é um salmo que inicia falando sobre o tema talvez mais importante da Bíblia, que é o tema do reino de Deus. Reino de Deus. O reino do Senhor no Antigo Testamento é o povo de Israel, ele governa sobre o povo de Israel. No Novo Testamento é o reino de Jesus sobre a sua igreja, sobre o seu povo, que é a igreja, que é o povo que está ali em todo o mundo, mas que confessa Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é um dos temas mais importantes da Bíblia. E ele começa dizendo assim: reina o Senhor. Sim, essa é um dos grandes atributos de Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é amor, Deus é bom, Deus é rei. Deus é rei. E o rei é aquele que governa. Nós precisamos, digamos assim, desembolar as palavras. O reino de Deus é o governo de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É de que Ele governe a sua vida. É de que Ele governa a história, Ele governa todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o governador de todas as coisas. As coisas só existem e têm a estruturação que tem, a dinâmica que tem, porque Ele quis assim. Então, nós precisamos reconhecer o reinado de Deus, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Reina o Senhor. Que você possa fazer essa oração hoje, diga assim, dentro de você: Senhor, reina na minha vida. Que você possa estender essa oração e dizer assim: Senhor, reina na minha casa e na minha família. Que você possa estender ainda mais essa oração e dizer assim: Senhor, reina na igreja onde eu congrego. Reina, Senhor Deus, no meu trabalho. Opera o teu reinado, que eu seja um instrumento do governo do Senhor nessa terra. Faça essa oração, porque é isso que denota aqui o Salmo 93 e declara a grandeza. Ele é desde a eternidade, e desde a eternidade esse é o atributo do Senhor. E o Salmo é superlativo, né? Ele diz aqui: levantam-se os rios, levantam os bramidos dos rios, o fragor dos rios, mas o Senhor lá nas alturas. E aí eu imagino não um rio qualquer, né? Não ali um riachozinho, eu imagino o rio Amazonas, eu imagino o rio Nilo, eu imagino o encontro do rio, desses grandes rios com o mar. E aí o bramido, o barulho, o som, a força desses rios. Esses rios são tão fortes, mas o Senhor é maior. Está aqui escrito no versículo 4, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido dos mares, do que as mais altas montanhas. Ele é poderoso. E aí o Salmo continua aqui, superlativo, dizendo: fidelíssimos, não apenas fiéis, mas fidelíssimos são os teus testemunhos, Senhor. E é um salmo que exalta o Senhor, que traz apenas a glorificação a Deus. A nossa vida deve ser uma expressão de adoração ao Senhor. Você deve adorar o Senhor com a sua vida, não apenas com as palavras. Preste atenção. Você não deve adorar o Senhor apenas com as palavras. Você deve adorá-lo com a sua própria vida. E é o que diz aqui no versículo 5. O que é adorar a Deus com a vida? É ter uma vida de santidade. Quando nós somos santos,
quando nós buscamos a vida de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e isso é santidade, nós nos separamos do que não é a vontade de Deus e nos tornamos ali exclusivos para o Senhor, e isso é adoração a Deus. Adorar a Deus não é só cantar, louvar, adorar a Deus é viver uma vida de santidade, e essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E você tem buscado viver uma vida de santidade? Você concorda com esse salmo? Acho que sim, né? Você está aqui comigo até esse momento, mas não basta concordar apenas. Você e eu precisamos viver uma vida de santidade, e isso adora ao Senhor, isso é a expressão de adoração a Deus. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor nos ajude a andarmos em santidade, em retidão, em perfeição, de acordo com a vontade dEle. Pai, eu te agradeço por esse Salmo 93, porque ele expressa glórias ao Senhor e ele também nos estimula a andarmos em uma vida que a nossa vida, as nossas práticas glorifiquem ao Senhor. Não é que nós vamos falar glória a Deus o tempo todo, mas onde nós andamos, com quem nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, tudo isso digamos assim, dirigido pelo Senhor e é modulado pela santidade. Que seja assim nas nossas vidas. Se tem alguém que está orando comigo agora e que ainda não tem uma vida, ou pelo menos não busca uma vida de santidade, eu peço que o Senhor opere para que essa pessoa passe a se conscientizar disso e andar em santidade. E eu oro também para aqueles que estão orando por cura, por libertação, que o Senhor conceda agora a cura e a libertação, em nome de Jesus. Amém.